paz do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Oh, glória. Já foi quentinho, né? Eu aqui de novo, né? Quanto tempo? Aqui agora. Amém? Gostaria de estar pedindo para os irmãos abrir a palavra do Senhor Jesus em Atos dos Apóstolos. Capítulo 19, a história que a gente vai estar lendo do 13 ao 17, né? Para a gente estar começando, eu vou pegar o versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. 19 e 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Amém? Vamos estar orando mais uma vez? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo culto que já começou aqui, meu Pai, ao Senhor, meu Deus, pelos louvores que foram falados aqui, meu Pai, pelos testemunhos, meu Pai, que é muito gratificante, meu Pai, a gente vê, meu Deus, que o Senhor ainda faz milagre, que o Senhor ainda cura, que o Senhor se preocupa com os teus filhos, meu Pai, e é por isso que a gente está aqui, meu Pai, para cultuar o Senhor, meu Pai, para aprender mais de Ti. E eu fico muito contente, meu Pai, quando eu vejo, meu Pai, os meus irmãos, meu Pai, sendo curados, recebendo milagre, meu Pai, porque isso, meu Pai, faz com que a nossa fé aumente mais no Senhor, meu Pai, para que nós possamos estar louvando e adorando a Deus pelas Tuas grandezas, meu Pai, pelas Tuas maravilhas, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, é por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, meu Pai, e nos ajude, que nós saímos daqui, meu Pai, melhores do que quando nós entramos, porque nós saímos daqui mais parecido contigo, que esse culto seja para engrandecer e para louvar ao Senhor Jesus Cristo. É isso que eu oro e te agradeço. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Vamos para você sentando? Fazer uma pergunta aqui, ó. Para quem prestou atenção na leitura lá, não vale pular agora, hein? Quem que está falando aqui que conhece Jesus e conhece Paulo, mas certos homens ali não conhecem? Quem prestou atenção? Espíritos, irmão. Sabe quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a aprender que Deus conhece os seus, né? A gente conhece, a gente conhece nós mesmos, não sabe dos outros, mas a gente sabe, né? E que os próprios espíritos, tanto os anjos de Deus quanto os anjos caídos, ou seja, os demônios, eles sabem se nós somos de Deus ou não somos. Então não tem como a gente querer enganar. Podemos enganar, pastor, né? Enganar, sei lá, igual hoje que é moda, a pessoa acha que está vivendo no Velho Testamento, querendo dar uma de Salomão aí com várias mulheres, né? E acha que está enganando. Mas o próprio demônio está vendo. Não tem como a gente enganar, irmão. O mundo espiritual é muito real. Enquanto a gente está aqui, a palavra de Deus fala que tem anjos ao nosso redor, que ele coloca, mas o Satanás ali, ele está ao nosso redor, bradando como um leão, só esperando para nos estragar. Então ele sabe tudo que a gente faz ou deixa de fazer. Não adianta a gente querer inventar ou querer achar algo que a gente não é. Porque o mundo espiritual está de olho no gente. Amém? Então a prática, irmãos, do exorcismo, né? Eu gosto de ver filme lá, que parece o padre lá com umas águas bentas, né? Com os crucifixos lá e faz umas rezas lá, muito doido, né? Tinha aquele filme de exorcismo, né? Na verdade, essa prática de expulsar, né? Ou de repelir espíritos malignos já vem de muito tempo. Os povos antigos sempre, né, tiveram essa prática, né? A gente vê igual lá os monges do Shaolin, lá, aquele filme de luta que eles ficavam orando, né? Aí colocavam um selo para expulsar os yokais, né? Que é demônio, né? Japoneses, eles chamam de yokais, né? Então isso sempre teve. Se a gente for pegar na Mesopotâmia, né? Que é um dos primeiros países onde que tem registro da história de escrita com uniforme ainda, então lá também tinha. Lá tinha lá uns sacerdotes, lá, só que naquela época eles tinham um panteão, né? Panteão é vários deuses eles tinham. Eu anotei o nome aqui de como que era chamado essas pessoas que tinham o costume de lidar com isso. Era chamado os Azipu. Talvez não seja essa a pronúncia, né? Mas eu estou lendo do jeito que eu escrevi. Azipu.
sacerdotes que trabalhavam com magia branca. Olha só. Acho que já ouviu falar disso, né? Deus naquela época, pelo menos 1000 anos antes de Cristo, já tinha os áspros. Era considerado, né, os sacerdotes que trabalhavam com magia branca. Eles expulsavam através de rituais, através de objetos sagrados, né, os espíritos imundos. Não só de pessoas, mas muitas vezes de lugares, né? Por exemplo, eu cheguei numa casa lá, está mal assombrado, vou chamar um ásico para ele expulsar aquilo, para purificar o lugar. Também tinha, não só na questão assim, de espírito maligno, mas através de cura. Chamavam eles para orarem por cura e eles expulsaram se fosse algum espírito maligno que tivesse ali também. Alguém já viu os palcos mais antigos? Eu lembro da minha avó fazendo isso. Meu Deus do céu, coisa maluca. Estava com dor nas costas, alguma coisa, pegava um paninho e ia costurando. Arruda e... como se fossem umas benzedeiras ao dia de hoje, né? Isso, irmãos, na hora. Eles trabalhavam com isso, né? Há registro até de 3.000 anos, até mais, antes de Cristo, na onde que é o Iraque hoje, né? Se não me engano é o Iraque, lá na região do Rio Eufrates, né? Tudo. Já faziam essas coisas. E esses ásipos, eles lutavam contra os cásapos, porque os cásapos eram como se fossem os feiticeiros, já os satanistas de hoje, já era declarado, né? Isso aí já era declarado. Mas aí uma pergunta: quando a gente vai para a Bíblia, a gente não aprende que é no nome de Jesus que expulsa os demônios? Então como que essas pessoas já trabalhavam com isso e ainda expulsavam os espíritos malignos? Mas eles nem conheciam Jesus. Provavelmente eles eram sacerdotes de alguns deuses. Eu cheguei a anotar o nome de alguns aqui, pelo menos 3, para não ficar só falando. Marduk, outro deus, Anu, que era como se fosse uma autoridade máxima, e o Marduk virou tipo como se fosse um padroeiro da Babilônia mais para frente. Você vê como eles já adoravam esses deuses, né? E na Bíblia também fala bastante de um deus, só que ele não vem com esse nome, o nome dele é mesopotâmico, que é a Ishtar, a deusa do amor, do sexo, da guerra, conhecida também como a rainha dos céus, essa deusa. Na Bíblia aparece ela várias vezes no Velho Testamento, mas não com esse nome mesopotâmico, Ishtar, mas parece ela como Astarote. Acho que eu estou mentindo? 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 3 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote, dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. 4. Aí os israelitas jogaram fora suas várias imagens, não era pouca, né? De Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Mas agora está na minha cabeça, está um pouquinho confusa. Se essa Deus Ishtar ou Astarote era do mal que Deus até condena, que o povo de Deus ali estava sendo oprimido pelos filisteus, porque estavam abandonando a Deus e adorando esses deuses estranhos, inclusive essa que a gente está citando agora. Mas como que aqueles sacerdotes lá então expulsavam os espíritos maus no nome de Astarote, sendo que o Deus Todo-Poderoso condena Astarote, porque é um Deus falso, é anjo caído, é demônio? Ficou confuso agora, não foi? Estranho, né, irmãos? Vamos continuar o texto? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, então, capítulo 19. Eu vou começar lendo lá, então, o versículo 13. Aí a gente vai explicando um pouquinho mais. Vamos lá? Vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Primeiro ponto aí, né? O nome do Deus de Paulo, o nome de Jesus. Primeiro, eles eram exorcistas, né? Em outras traduções tinha um grupo de exorcistas, para falar que sim, que andava pela cidade e trabalhava com libertação, né?
Eles expulsavam os demônios, você viu? Aí de repente eles quiseram usar o nome de Jesus também, por causa do apóstolo Paulo. Vamos continuar o texto. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, que era o grande ou o sumo sacerdote. Ponto por aqui. O nome desses camaradinhas, vamos dizer assim, que estavam fazendo esse trabalho, que ia na casa expulsar os demônios, blá blá blá, a gente não sabe. Mas a gente tem uma informação. Ele era filho de Sebas, o sumo sacerdote. Quando o apóstolo Paulo ele chega em Éfeso, ele passa por pelo menos 3 meses ali, indo direto na sinagoga. Ele ia fazer o quê? Pregar o evangelho. Falar que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo restaura. Levar o reino de Deus. E a gente já viu aqui, provavelmente esse Cefas era o sumo sacerdote daquela sinagoga. Como se fosse o pastor daquela igreja, vamos dizer assim. E aí os filhos desse grande sacerdote trabalhavam com isso. Trabalhavam com libertação. É como se estivesse na igreja de hoje e os filhos aqui do pastor ou do líder trabalhavam com libertação espiritual. Fossem os exorcistas daqui, né? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então eles já conheciam Paulo. Paulo ficou muito famoso. Agora uma pergunta. Eles quiseram expulsar os demônios no nome do Senhor Jesus Cristo porque eles serviam ou se converteram a Jesus? Ou por que eles quiseram fazer isso? Alguém sabe? Você acha que eles se converteram, por isso que eles fizeram? Não? A resposta está no texto já, né? Ao Deus, né, que Paulo anuncia, que Paulo pregava. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que até falam de Deus, né, falar bonito, ou tem algum tipo de cargo, né, seja numa igreja ou qualquer outra comunidade, né, que diz ser cristão ali, mas na verdade ele não é nada, irmãos. Ele é vazio. Ele está enganando o povo. Ele até chega na casa das pessoas, como esses caras iam. Ia nos lugares, ia nas casas para libertar de espíritos malignos. Mas na verdade, eles mesmos estavam possessos. Eles não tinham o Espírito de Deus. Quantas e quantas pessoas que estão recebendo falsos profetas, até mesmo dentro da sua casa, não sabe? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de discernimento, a pessoa fala bonita, chega lá, não, vamos orar por cura, não sei o que, olha, você faz uma oferta de 200, 300 reais aqui para mim, porque tem que ter milagre, tem que ter sacrifício, fala, né? Vou dar um sacrifício aqui, você me dá 500 reais que eu vou ali e oro e vai ser curado. Percebendo uma história recentemente, que um rapaz lá, né, estava com o filho doente, e tinha um pastorzinho aí para ele, que, nossa, era cheio de unção, só que ele era de São Paulo, né? Então ele juntava o dinheiro, levaram a criança lá. Quando foi chegar para orar, ele falou: então, tudo bem, eu oro e vai ser curado, só que Deus quer sacrifício, R$1.000. Eles não tinham dinheiro, deram que emprestar de um de outro lá e pagaram, cara. Resumindo, ele orou, não durou 2 meses, a criança morreu. Nosso profeta. As pessoas também não querem saber de Deus. Lembra que a gente já estava conversando? Uma coisa terrível está acontecendo aqui na terra. Os falsos profetas falam coisas e prometem coisas que não tem nada a ver e o povo gosta. Mas por que eles queriam então imitar a Paulo se eles já estavam expulsando? Porque a gente começa a ver que eles expulsavam, depois que eles foram querer expulsar em nome de Jesus. Mas quer dizer que Jesus não tem todo o poder e aí não deu certo? Vamos olhar para o texto aqui. No versículo 11, se a gente for voltar, olha só o que acontece com o apóstolo Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíram espíritos maus. Meus irmãos, se nós somos de verdade de Jesus Cristo, se nós temos realmente o nosso coração em Deus, tudo nosso é santo, tudo nosso é santificado, porque a palavra de Deus fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com tudo. As nossas roupas têm que ser santificadas, o nosso linguajar, sabe, o nosso corpo. As pessoas estão se transformando aí, pior do que pichação que tem debaixo do viaduto lá, quando você passa na linha verde, lá tudo pichado, tudo desenhado.
Estão fugindo por quê? Porque não temem mais a Deus, porque não tem o corpo dedicado a Deus, sabe, santificado a Deus, e colocam coisas da moda ali. Não, meus irmãos, não só isso, palavras, vestimentas, caráter, tudo tem que ser santificado. O apóstolo Paulo, ele pregava, ele se santificava, ele jejuava, ele orava. Quando ele estava pregando, provavelmente devia estar muito calor, passava o lenço, suava, as pessoas queriam o lenço dele para levar, para que outras pessoas sejam curadas. Sabe, irmão, principalmente os homens, se vocês são sacerdotes da casa de vocês, orem, santifiquem a casa de vocês, não são sacerdotes do Senhor. Então tudo que é meu é consagrado a Deus, a tua casa, a tua família, o carro, os teus talentos, o teu trabalho, tudo consagrado a Deus, para que o espírito imundo, ele não venha tomar posse, ele não venha entrar na tua família, na tua casa. Muitas pessoas estão passando por lutas hoje, meu irmão, com a família ou com alguém, com o filho, porque deixou a brecha e o diabo entrou. Porque se o diabo entrou, porque o Espírito Santo não está lá. Se nós estamos buscando e dedicando a Deus, a nossa casa é o templo também de Deus, é onde o Espírito Santo tem liberdade, é onde Jesus habita. Aí vocês deixam a brecha, a TV ligada, passando várias asneiras, falando palavrão, falando coisa que não deve, passando orgias e coisas mais, adoração, sabe, a outros deuses ali, como a gente estava vendo, e falam que é coisas boas. O homem já é branco aí, né? E está entrando. A criança está lá vendo na internet, né? Pessoa de 8, 9 anos, né? Criança no caso, com pornografia já. E aí você vê que na igreja quer que ela se converte, não vai prestar atenção na palavra, porque você está deixando a brecha. Se tua família ali está vendo que você é um sacerdote de Deus, você está orando, está buscando, claro que cada um vai ter, né, o seu livre-arbítrio para fazer, mas você pode ter certeza, o cara quer sair, quer beber, quer fumar, mas quando ele for entrar ali na tua casa, se ele ainda mora com você, o demônio que está influenciando fica para o lado de fora, porque ali ele não entra, porque aquele lugar é consagrado a Deus. Aquele lugar, aquela tua casa, passa a se tornar o esconderijo do Altíssimo. Lembra quando a gente leu no Salmo 91 as promessas de Deus? Então, irmãos, é tudo, é tudo. Não é porque está vindo aqui na igreja que acha um monte de coisa. Vamos ver o que o demônio vai falar para eles. Isso serve para nós também. Olha o que o demônio vai começar a falar para eles. Então, esses homens que faziam isso eram os 7 de cera. A gente já falou. 15. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ah, mas eu estou indo na igreja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O demônio vai falar para quem é você? Eu conheço lá o pastor da igreja que está indo lá, conheço a irmãzinha lá, conheço o fulano que fica na porta lá, um homem abençoado. Mas e você quem é? Está cheio de marca no corpo, está cheio disso, daquilo, mas a marca que você deveria ter, que é a marca do Espírito Santo, você não tem. E essa marca, quem está no mundo espiritual, veja. Se não tem a marca do Espírito Santo, provavelmente você vai ter a marca da besta, logo. Tá, irmão? Vamos lá. Vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles. Bateu com tanta violência que eles saíram correndo de lá. Sorte de não morrer, né? A palavra de Deus sabe que eles saíram com as roupas tudo rasgadas ainda. Sabe, irmãos? Eram 7 caras. 7 caras apanhando. Um doidinho, vamos dizer assim. Né? Porque quiseram brincar. Não se brinca com as coisas de Deus, irmão. Ou você é de Jesus ou você não é. Quando a gente lê essa passagem, aí começa a nossa cabeça a fazer muito sentido de outras passagens, como a passagem que fala: mas Deus, nós fizemos milagres em teu nome, fizemos prodígios, expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço, vós que praticam iniquidade, praticam iniquidade. Nós não estamos praticando iniquidade, nós estamos santificando de maneira correta. Estão dando ouvido a espíritos enganadores, achando que não tem nada a ver, que é de Deus, mas é bom e não é. Aqueles que nós estávamos comentando agora, há muito tempo, em outros povos já expulsavam demônio entre eles mesmos. Mas é mentira do diabo. Não existe isso, irmão. Para os outros pode existir, então a resposta seria: demônio expulsa demônio? Para o mundo sim, para quem é cristão não. Quer que eu provo? Vamos lá. Vamos para a Bíblia, irmão.
Nossa, até rasgada que foi aqui. Marcos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era Marcos capítulo 3, né? Vai. Marcos capítulo 3, versículo 22. Agora a gente vai começar a entender melhor essa passagem. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Eu vou lendo aqui já, tá? Para nós adiantar o lado aqui. Quanto tempo? Meu Deus. Ó, diz assim: alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está demoniado por Beelzebul, o chefe dos demônios. E Beelzebul que dá o poder a este homem para expulsar os demônios. Sabe de quem ele está falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele estava pregando, estava libertando, estava expulsando os demônios, eles pegaram e falaram: não, ele está expulsando o nome de Beelzebul, o rei dos demônios. Sabe, irmão, essa prática de exorcismo já aconteciam. Eles expulsavam os demônios ou os espíritos maus com o nome de outras entidades. Eu expulso em nome de Diana, de Ishtar, de Artemis. Eu expulso em nome de Beelzebul, eu expulso em nome de Baal. E os demônios saíam. Mas como assim que eles saíam? Tinha como sair? Para nós que conhecem a palavra de Deus, não. Então era natural para eles. É por isso que eles falam: não, está expulsando o nome do chefe dos demônios, que daí os demônios têm que sair. Mentira. Olha o ensinamento que Jesus vai nos dar agora. Jesus vai explicar para a gente. Vamos continuar lendo lá. Marcos capítulo 3. Agora a gente vai para o versículo 23. Marcos capítulo 3, o versículo 23. Deixa eu só rapidinho aqui. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Está falando que está expulsando um demônio? Como é que pode expulsar? O país que se divide, ou o reino, né, que se divide em grupos entre si, e lutam entre si, certamente será destruído. Ou seja, reino dividido não cresce, ele rui, ele, né, fale. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, esses grupos lutarem entre si, ou seja, os demônios querem expulsar um ou outro, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Não tem como, irmãos. É mentira. Aí as pessoas falam: não, mas como é que ele expulsou então? Não, não é que ele expulsou, irmãos. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode aprender, a gente pode não. Se você ler, você vai entender. João capítulo 8, no versículo 44, no final do versículo ele vai dizer assim, que o pai de vocês é o diabo, porque o pai da mentira é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Opa, o diabo é mentiroso, irmãos. A gente vê lá no começo que o dragão, na sua cauda, arrastou a terça parte, né, das estrelas do céu. Quando você vai ler, e você começa a ler a batalha no céu, lá, tal, você vai entender que Satanás enganou a terça parte dos anjos. Então são os anjos que escolheram ficar com ele, os anjos caídos, os anjos demoníacos. Ele enganou e ele engana. E quando as pessoas acham que o demônio é bonzinho, ou quando acham que o demônio é bobo, que o cara chega aqui e vai matar o demônio, pá, 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 e ele cai. O demônio está enganando aquele que está fazendo isso, enganando todo o povo. O demônio ataca aqui, ele quer enganar aqui. Ele luta com os crentes pela própria palavra, porque os crentes não estudam. Se estudassem, não iam acreditar nisso. Sabe, irmãos? Quantas e quantas pessoas que se dizem ser cristãos estão sendo enganadas pelo diabo, e às vezes eles até expulsam os demônios. Falem em línguas. Eu sei que quando a gente continua lendo esse texto de Marcos, Jesus fala, né, que a gente não pode atribuir a obra do Espírito Santo a demônios, porque quando você peca contra o Espírito, esse não tem perdão, esse é eterno. Mas então como é que a gente vai fazer? Pô, o cara fez um negócio ali, mas eu estou vendo que a vida dele está tudo torta, mas eu não posso falar nada, porque se eu pecar contra o Espírito Santo, eu estou condenado eternamente? Mateus capítulo 7, 21 e 23. Mateus 7. Deixa eu ver o que eu anotei em Mateus aqui. Depois eu tenho que ir para João 4. Mateus 7, 21 e 23. Está faltando muito tempo aí, Fábio? 24.
Aqui é com a citação que eu estava citando já. Quem quiser depois, leia, né? Então eu direi claramente no 23 às pessoas: eu nunca conheci vós, afasta-se de mim, vós que fazem o mal, ou que praticam iniquidade. Que bom, eu falei o texto, não estava lembrando, ainda bem que eu tinha notado. Quem quiser ver, pode ver que não é mentira. Vamos para 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3, que eu quero ir explicando para vocês, para a gente fechar, para a gente começar a entender. Então, que fique bem claro: se uma pessoa está expulsando o demônio em nome de outra entidade, ou se você sabe que aquela pessoa está com a vida toda torta, sabe? Diz que é cristão, mas está devendo para Deus e o mundo aí. Tem bastante assim no nome sujo, irmão. Não faz negócio com esse tipo de pessoa. Você vai perder a amizade com eles. E está lá depois, né? O cara disse que vai expulsar o demônio, depois sai dali na esquina, vai lá tomar uma cachaça, voltar. Quantos escândalos que está tendo aí, porque não tem vida com santidade? Né? Tem como a gente saber. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3, a gente vai entender agora como que a gente pode saber se realmente vem de Deus ou se não vem. 1 João, capítulo 4, versículo de 1 ao 3, vai dizer assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Olha só. Põe uma prova a essas pessoas. Põe uma prova, irmãos. Põe uma prova. Para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas, não é pouco, irmãos. Não é pouco, é muitos. Falsos profetas, que depois uma prova, falsos profetas, já se espalharam por toda parte. Então, em todo lugar, irmãos. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem um Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Vou tentar acelerar um pouco aqui, irmãos. Irmãos, é o seguinte: se a pessoa que está ali, está falando que diz que está com o Espírito Santo, que está expulsando, que está fazendo um monte de coisa, até mesmo falando em língua, você não pode julgar, mas você pode testar. Quem é Jesus Cristo para você? Se esse Espírito não disser que Jesus Cristo veio em carne para morrer por mim e para você, que ele se desfez de toda a sua glória, se fez carne e osso para morrer naquela cruz por mim e por você, para pagar os nossos pecados, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que todo o poder lhe foi dado, né? Inclusive sobre a morte, por isso que ele morreu e ressuscitou. Se esse Espírito não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse não é Espírito de Deus. Por mais que esteja fazendo milagres e coisas maravilhosas, não acreditem. Fiquem com a palavra de Deus que diz, que primeiro, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se esse Espírito que diz que é de Jesus e não fala que Jesus veio para salvar, para nos dar a vida eterna, esse Espírito é do próprio Satanás. É por isso que nos altares está acontecendo tanto escândalo. Falam bonito, fazem coisas maravilhosas, mas na verdade estão sendo usados pelo poder de Satanás, estão usados pelo poder do anticristo, que já está para vir. Vocês ouviram que esse Espírito iria vir? Mas eu digo que ele já veio, já está aí. É o que a gente viu agora. Agora, se você chegar diante de Deus, o que será que ele vai falar para você? Aparta de mim que eu não te conheço? Até mesmo o demônio olhar para você: quem é você? Quem é você? Você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Você entregou a sua vida a Ele? Todo o coração, todo o entendimento, com toda a sua alma, com todos os seus talentos, com o seu próprio corpo. Corpo que é o nosso culto racional a Deus. O que você faz tem o princípio de ordem e decência? Ou você tem uma vida indecente? Onde você vai, você traz desordem. Se você faz isso, você não tem o Espírito Santo. Então, creio, está fechando esse texto, irmãos, porque eu já vi muita coisa aí, e no mesmo tempo que a pessoa que diz que fez isso, fez aquilo, não dá um mês e está desviado. Demônio está debaixo da cabeça, está debaixo do meu pé, né? Você fala.
já venci, não sei o quê. Não dá um mês está desviado. Porque não entendeu nada. Nós temos que nos santificar primeiro, nós temos que buscar a palavra, jejuar e orar. Aí sim, os demônios vão correr. Mas não porque a gente é bom, mas porque quem está em nós é bom e é maior do que eles. Amém? Vamos estar orando, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, demorei um pouquinho mais, né? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado por essa lição, meu Pai. Que nós, meu Pai, não viemos a ser impressionados por coisas, meu Pai, ali, por coisas que dizem ser até espirituais, meu Pai, mas que nós viemos primeiramente, meu Pai, provar os Espíritos, ver se está de acordo com a Tua Palavra, meu Pai. Tua Palavra fala, que para a gente saber se uma pessoa realmente é de Deus ou não, é os frutos do Espírito Santo que vai ali, meu Pai. E nós possamos estar vendo os frutos, meu Deus, na vida de cada um aqui, meu Pai, na vida dos meus irmãos, que os frutos do Espírito Santo, a paz, a mansidão, meu Pai, sabe, o coração verdadeiro, o coração amoroso, zeloso, meu Pai, em nome do Senhor, temente a Deus, que isso possa estar na vida de cada um, meu Pai, para que o demônio não venha tocar, meu Pai, mas que tudo deles, até as suas roupas, venha ser consagrado a Jesus Cristo, e tudo é santo, porque Deus é santo. Por isso, meu Pai, que nós possamos consagrar tudo ao Senhor, para que nós venhamos ser santificados da cabeça aos pés, para que o inimigo e potestade, meu Pai, nenhuma venha ter o poder sobre a nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo dará ordem até aos seus anjos ao nosso favor. Por isso, meu Pai, que nós possamos chegar no reino dos céus e ser, meu Pai, bem recebido por Ti, podemos dar um abraço no Senhor Jesus e dizer: valeu a pena, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.